para a penúltima homenagem. O senhor pode sossegar aí na cadeira, não vou ser mais demorado hoje. Então, assim, como eu comecei dizendo para o senhor, eu preparei um texto com passagens da Bíblia, escolhi 5 qualidades, 5 homens de Deus, na verdade, que têm alguma semelhança, alguma característica sua. Eu peguei uma qualidade só de cada um. Porque se fosse falar todas as qualidades, eu vou levar a noite inteira. E o povo tem que dormir e trabalhar amanhã. Então, assim, para contar o texto, o senhor me pergunta, professor, o que a senhora fez no feriado? Disse para o senhor, estava meditando, pastor. O senhor achou graça, achou que eu estava mentindo. Eu não sei como, deve ser muita unção de Deus, para o senhor ter tanta passagem da Bíblia nessa cabeça. Quase que eu falei para o seu anjo, vem cá, vamos dar um dedinho de prosa. Mas daí, como eu não sabia se o anjo é assim, se eu chamasse e ele perguntasse se ele ia contar para o senhor ou não, ia ficar feio mandar o anjo mentir, então deixei seu anjo quieto, né? Tive que me esforçar, estudar, quase que aprendi a vida inteira, saí convertida depois da apresentação agora. Então, primeiro, eu vou chamar a Alessandra. Alessandra, venha cá, por favor, minha flor. Para começar, como eu disse para o senhor, eu peguei 5 características, tá? Então, nessa primeira, na verdade, nosso símbolo é uma águia, nossa primeira águia, ela representa Noé. Vou citar 2 passagens bíblicas. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso está em Gênesis 6, 9. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Então, suas características como Noé, homem justo e íntegro. Noé se mantinha separado do pecado, assim como o Senhor se mantém separado do pecado. Tinha uma família bem definida, era um homem completamente diferente à frente do seu tempo, assim como o Senhor é para nós. Então, a característica da primeira águia, que representa Noé, é um homem justo e íntegro. Na segunda águia, representa Abraão. Nessa segunda águia, na passagem da Bíblia, 2 passagens também, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. As 2 passagens da Bíblia, desculpa, conforme o Senhor prega nos seus cultos. Características de Abraão. Deus mandou Abraão para um lugar diferente, que não conhecia. Assim como o Senhor. E ficou todo feliz quando viu o B e achou que ia para Paris. Mas veio para Paranhos mesmo. Então saiu, deixou sua casa e veio para cá, uma terra que também não conhecia. Um lugar diferente, pois aqui teve muitas batalhas, foi perseguido. Mas pela fé, obedeceu a Deus. E assim como Abraão, né, é honrado. Então essa palavra se cumpre em sua vida. O Senhor é uma bênção para nós. E nós, como suas ovelhas, somos prova disso. De tudo que o Senhor passou e de como essa palavra, de todos os detalhes, os mínimos detalhes, se cumpre em sua vida. A terceira águia, ela é Moisés. A passagem da Bíblia, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás ao filho de Israel, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Isso está lá em Êxodo 3:15. Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isso te terá por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servirei a Deus neste monte. Isso está lá em Êxodo 3:12. Com Moisés podemos aprender mais coisas. Então foi um pouquinho maior o estudo. Que Deus chamou o homem certo para a sua obra. E vamos destacar também que além de Deus chamar, Ele prepara o homem certo para essa obra. E temos que saber que Deus tem seus métodos específicos para preparar. Então, jogando isso e comparando com a sua vida, Moisés
ele foi criado no Egito como príncipe. E lá ele foi treinado para ser bem organizado e entendedor das coisas. O Senhor foi treinado pelo exército. O coral é prova disso. Né? O tempo todo ele cuida de todo mundo, o tempo todo até nós sentados no banco. Né? Então esse treinamento veio lá do exército. Moisés passou 40 anos no deserto, assim como o Senhor teve que se preparar durante 60 dias para entrar no nosso município. Moisés, no deserto, ele teve que confiar em Deus quando atravessou o Mar Vermelho. Ele estava entrando num deserto. E tudo que ele tinha lá era fé e a certeza de Deus iria entrar com providência. Assim como o Senhor, quando chegou aqui só com uma malinha, uma roupa do corpo, né, o Senhor e a pastora tiveram que ter fé de que Deus realmente iria prover todo dia. Então, vivendo um dia de cada vez pela fé. Na verdade, a principal característica de Moisés não foi essa que eu já contei para o Senhor, mas é de que todo o povo tem alguém escolhido para libertar. Então, o Senhor foi escolhido para libertar a nossa cidade e fazer a diferença. Na quarta área, eu tenho Josué e Caleb. E Josué, é passagem da Bíblia, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nolo lá dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa e o Senhor está conosco. Não temais. Isso está em número 14, 6, 9. Não saberia dizer, de todas as características citadas nesse texto da Bíblia, qual é mais parecido contigo, mas eu vejo uma que é a sua marca. Não só eu, como sou ovelha, mas a sociedade lá fora, muitos criticam mais respeito por essas duas características vistas aqui. A primeira é que o Senhor vê oportunidade onde as pessoas veem dificuldade. E a segunda é ter atitude para fazer a diferença. Então o Senhor não fica se lamentando, coitado que o povo é assim. Não, o Senhor pensa alguma coisa, vai lá e tenta fazer a diferença. Então as pessoas olham nossa região, Paranhos, e veem uma cidade com alto índice de pobreza. O Senhor olha e vê o que projetos poderiam realizar para amenizar a fome deste povo. Olha quão grande é a diferença. Enquanto os olham para as pessoas, olham e veem pessoas, o Senhor olha e vê almas que devem ser ganhas para Deus. E quando vê tudo isso, tem atitude para fazer a diferença, não se importando com os obstáculos, mas sim criando um meio para ultrapassá-lo. A quinta e última área vai ser Davi, um homem segundo o coração de Deus. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei o Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Está em Atos 13, 20 e 22. Bem, as características aqui são grandes. Davi foi escolhido menino, assim como o Senhor, que desde pequeno escolheu a Deus. Na verdade, desde o ventre já foi escolhido por Deus. Mas tudo bem. Tem as características de um bom pastor de ovelhas, assim como Davi era. Ama a Deus de todo o seu coração, que tem uma fé inabalável. Onde todos viram gigantes, Davi viu uma oportunidade de mostrar o quanto Deus cuida e honra os que o amam, tá? O que serve de todo o coração. Então, aqui em Davi eu separei essa outra passagem, porque eu acho essa passagem, quando Davi fala para ver Golias, o gigante diante de todo o exército, todo mundo corria, Davi se sentiu ofendido porque o Golias ofendia a Deus. Ele vai lá e ele quer honrar a Deus, então ele não temeu. Essa fé de Davi eu vejo muito do Senhor. Então eu separei esse segundo trecho da Bíblia, em Samuel 17, 45 a 50. Quando Davi vai lutar com Golias, ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus de Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então é essa fé
que quando nós olhamos para Ti, nós vemos, quando escutamos o Senhor falar de Deus de uma forma tão maravilhosa que encanta, que aquece o nosso coração e nos dá uma certeza de que Deus honra. Então, até para finalizar essa última área, eu coloquei uma frase sua: o diabo ele pode até se levantar, mas se ele se levantar na vida do homem de Deus, é na certeza de que ele vai cair, né? E eu vou justificar porque das águias. Então, minhas águias ficaram deitadas, mas já vou colocá-las voando, tá? Então, as águias, lá em Isaías 40, 31, está escrito: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Assim como a águia não tira o olho do sol, o Senhor não tira os olhos de Deus. Trabalha muito pela obra e Deus restaura as suas forças. Então, assim, as águias é o que nós vemos em sua vida. Eu sou 20 anos mais nova, né? E já não tenho toda a exposição que o Senhor tem. Então, esse renovo é certeza que é de Deus. Então, qualquer horário, até as ovelhas que estão mais para dentro, você tem que cuidar. Para andar na rua fora de horário, porque o Senhor está sempre lá para poder cuidar. Se fosse um pastor que dormisse até tarde, né, que tivesse uma vida mais grande, ficava até mais fácil você cabrito. Até nisso o Senhor dá trabalho. Então, por conta disso, nós podemos olhar e nós temos muito orgulho de não ter um pastor que simplesmente ora, mas um pastor que cuida da alma, que cuida do corpo e que em nenhum momento consegue temer ou olhar para trás. Realmente é um homem que colocou a mão na arada e que olha para frente, como diz a Bíblia. Um homem digno de ser considerado filho de Deus, um servo do Senhor. Então, essa segunda homenagem, né, é para isso. Deixa eu só arrumar a águia para que ela te entregue. E não vai dar para arrumar aquelas dobradas, ajeitaram bonitinho. Então, a Alessandra vai entregar as águias deitadas do Senhor para minhas águias cansadas. E o segundo vídeo, o pastor me chamou e perguntou da coreografia, eu tive que fazer sorteio para ver quem entregar as águias do Senhor. E como a Alessandra ganhou, todas seriam bicudas. Então, ficaram igual as águias. Mas assim, agora, né, a apresentação da coreografia, porque nós realmente sabemos que aqui existe um homem de Deus. Nós temos a certeza, como sua igreja, que quando o Senhor ora, Deus opera. Então, agora, a homenagem à coreografia.